Então, boa noite a todos. Hoje temos mais uma apresentação do grupo Descolonizar a Psicanálise. O livro indicado para o trabalho de hoje é O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, esse livro aqui. Eu fiz um pequeno texto, vou seguindo para não me perder, mas eu gostaria que vocês me interrompessem a qualquer momento com questões, observações, não precisa esperar que minha fala termine para que isso se dê, tá? Então, por favor, fique à vontade para trazer questões. Bem, eu fiz um pequeno esqueminha para minha apresentação e ela é dividida em 4 itens, né? Em 3 itens, na verdade. O primeiro é de observações sobre a psicanálise, são duas pequenas observações que vou trazer a respeito do campo da psicanálise. Depois entramos na discussão do livro, que eu já citei, cujas organizadoras são Noemi Moritz Kohn, Maria Lúcia da Silva e Cristiane Cury Abud. Elas são as organizadoras. Esse livro ele tem vários textos de muitos autores, mas o texto que especificamente eu trabalhei foi justamente o da Maria Lúcia da Silva, que é o capítulo 4 do livro. E uma pequena conclusão. Então, vamos lá. Começando com as observações que eu gostaria de fazer sobre o campo da psicanálise. Circulou no grupo de e-mails da Apola, que é a instituição da qual eu faço parte há algumas semanas, a indicação de uma entrevista com uma filósofa espanhola chamada Alicia Valdés, de 32 anos. Foi um texto enviado para todos os sócios dessa instituição. Somente para nos situar, essa filósofa, Alicia, ela é uma voz feminina em sua geração e acaba de compartilhar seus pensamentos no livro Política del Mal-Estar, onde analisa, a partir de perspectivas tão anátemas para a esquerda clássica e marxista quanto à psicanálise, a importância da política afetiva e emocional como estratégias comunicativas que, paradoxalmente, sempre foram usadas pela direita com resultados muito bons. Por essa razão, Valdés afirma que a da razão e do iluminismo deve ser varrida, pois se tornaram ultrapassadas como as únicas ferramentas para analisar a realidade que nos cerca. Isso é só para nos situar, não é desse texto que se trata aqui a discussão que vem a seguir. E também, antes de continuar, eu cito esse grupo de e-mails nos quais essas observações circularam, mas, na verdade, eu me refiro à Paula porque é a instituição de que participo, mas eu entendo e trago essa observação aqui como algo próprio do campo da psicanálise, a despeito da instituição em questão, né? Então, depois que esse texto circulou, alguns comentários foram feitos, dizendo que circular textos ou entrevistas como essa seriam um desserviço à psicanálise. Circular textos como esse, dessa filósofa, seriam, né, um desserviço à psicanálise, pois esses textos tratam e citam contextos sem muita exatidão, sem que estejam de acordo com o proposto por Freud ou Lacan. Sim, de fato, a autora faz uso de expressões como, entre aspas, muita pulsão de morte, associa o conceito de gozo à satisfação, né? Ou seja, é uma forma um pouco diferente de tomar esses conceitos como propostos por Lacan, por exemplo. Só que o que me chamou a atenção foi um comentário feito por um dos sócios e que me pareceu vir muito de encontro ao que nós vimos estudando durante esse ano, nesse grupo, e também num outro grupo de que participo, na verdade, um grupo de pesquisa de tradução e psicanálise. Então, eu vou trazer o comentário que esse rapaz fez, Rafael Arroios, o nome dele, ele é da Espanha, a respeito desse ponto de colocar, circular entre psicanalistas, textos escritos por pessoas de outras áreas, mas que fazem referência a temas e conceitos psicanalíticos. Ele disse o seguinte: certamente, é o que está aqui no PowerPoint, certamente, quando se escuta essa autora, vê-se que ela fez uma leitura muito parcial da psicanálise. Sim. No entanto, não vejo como difundir o valor
das contribuições de Lacan, sem tolerar que companheiros ou companheiras de outras disciplinas estejam fazendo suas próprias aproximações à sua obra, de Lacan, mesmo que essas não sejam muito precisas. Se assim fosse, na Pola deveríamos nos abster de fazer incursões em outras ciências, nas quais é certo que também devemos cometer imprecisões. Para mim, seu manuseio peculiar da linguagem psicanalítica não diminui seu novo compromisso filosófico por melhorar as condições sociopolíticas do entorno espanhol, resgatando ideias de Freud e Lacan. Os intercâmbios interdisciplinares implicam esse vai e vem, o que considero muito enriquecedor, né? Achei muito interessante, eu fiquei pensando o quanto nós, analistas, devemos cometer impropriedades quando falamos de textos, de conceitos da linguística, conceitos da matemática, conceitos da filosofia, né? Já escutei de algumas pessoas que, nossa, mas isso que Lacan chama de matemática não é matemática, isso é matemática de Lacan, porque é uma leitura própria. Enfim, achei interessante trazer essa observação para que a gente pense na resistência, na dificuldade que o campo da psicanálise apresenta a essas aproximações que autores de outros campos fazem, fazendo uso de conceitos psicanalíticos. Uma outra observação. Essa vem a partir do texto O Lugar da Mulher Negra e o do Analista no Brasil, e o da Analista no Brasil, um ensaio clínico político da função negra da escuta. É um texto de Clarice Pimentel Paulon e Tamires Kelly Andrade Barbosa. Esse texto nos foi recomendado a partir, né, da autora Clarice Paulon, que fez uma apresentação há umas 2, 3 semanas atrás, né? E eu achei que esse texto traz questões muito interessantes para a psicanálise. Bem, nesse texto, as autoras pensam a articulação entre a mulher negra e a função da analista no Brasil. Isso implica no reconhecimento da noção de cuidado e de análise como trabalhos. Só assim será possível ao saber que ele circule e não fique submetido a um estatuto gozante da propriedade. Por isso, se faz necessário passar pela mulher negra como imago das posições transferenciais em jogo no Brasil, para que então a escuta enegreça, retornando dos recônditos de nossa história e possa finalmente vir a ser uma função universal de todos que estão posicionados nessa articulação historial. Para que exista um verdadeiro universal, um comum, não é possível que ele se faça a partir de exceções. Duas verdades obliteradas pelo mito da democracia racial. Quais são? O apagamento das lutas da população de origem africana e o imaginário branco europeu que paira sobre as elites brasileiras. Elas se apresentam de forma patente na Constituição subjetiva atual, voltando na forma de sintomas, tal como desenvolveu Lélia Gonzalez a partir da noção de neurose brasileira, para enunciar sobre o racismo. Neste ensaio, aqui é o nosso PowerPoint, observamos que essa neurose se constitui também a partir da construção ideológica que se tem no Brasil com o significante trabalho, constituído a partir de um lastro escravagista recalcado com a chegada dos imigrantes trabalhadores, relegando o entendimento dos corpos negros a objetos, o que, dentro de um sistema capitalista, significa considerar os corpos negros como propriedade de outros corpos e classes. A subjetividade brasileira foi, assim, desenvolvendo-se a partir da negação da negritude como constituinte de suas origens, das origens da subjetividade brasileira. O apagamento dessa presença acontece, inclusive, dentro do campo da saúde mental. O pioneirismo negro de Juliano Moreira, Neuza Santos Souza e de Fanon, amplamente citados por Basaglia, porém tardiamente integrados aos preceitos da reforma psiquiátrica no Brasil, são exemplos desse apagamento. Porém, a presença da negritude, especificamente da mulher negra, é fundante na cultura e subjetividade e, consequentemente, no lugar transferencial ocupado pelo profissional de saúde mental no Brasil, dado que esse lugar representa o lugar do cuidado. Assim, um caso curioso acontece neste país. O encontro de uma certa condição psicanalítica europeia,
a uma certa condição de subalternidade do trabalho, o trabalho considerado como uma condição subalterna. Os trabalhadores são identificados aos imigrantes europeus, que chegam após a abolição da escravatura no Brasil. E este apagamento, inclusive, produz rachaduras na própria composição sindical do país e no termo trabalho, subentendido como algo temporário no tecido social, ao qual você se endereça por um tempo, para que um dia não mais precise trabalhar e se torne empreendedor. A autora cita um exemplo clínico. Ao formar-se médica, a analisante negra identifica-se e é identificada a enfermeira do ambulatório e não consegue discutir casos com seus professores. É necessário pegar mais plantões para ajudar nas contas da casa. Duplas jornadas, muito diferentes das possíveis jornadas médicas, e o pavor ao peso que o erro pode causar em seu percurso profissional. Por outro lado, é um exemplo que eu trago, jovem analisante branco e com sobrenome que porta uma história na medicina, a partir dos avós e do pai, tem a certeza de que basta abrir um consultório com esse sobrenome na porta para que sua agenda fique lotada, e ele nem consiga atender a tamanha demanda. Vai precisar contratar muitos médicos recém-formados, ele diz, como se ele não fosse recém-formado. Eles entram com o trabalho e eu entro com o nome, né? Esse nome como garantia de um consultório cheio. Podemos obter um pequeno exemplo desse processo a partir de duas vias. A primeira, quando quando observamos que entre analistas há formas de nomeação remetidas a um certo discurso familista, freudianos, lacanianos, kleinianos, etc., que dizem mais de um lastro hereditário que de um método de trabalho. E dois, isso acho que nos importa muito. Entre os lacanianos, em especial, é comum que utilizemos termos como função ou ética para dizer do processo de análise, apagando, no entanto, a noção de trabalho desse processo, né? Então, são esses dois pontos que eu gostaria de marcar a respeito da psicanálise. A dificuldade de tolerar essas incursões de outras áreas né, na psicanálise, fazendo aproximações de conceitos, nem sempre tão precisas, sim, né? E essa maneira de tratar o trabalho que um analista faz, não como um trabalho, né? Mas como uma prática, né? Como se a pessoa estivesse ali apenas praticando, né? Ela não está trabalhando, ela não cobra, ela não recebe por isso, ela não tem implicações jurídicas, enfim. Bem, então, a partir dessas duas observações, entramos no texto em questão, né? No livro O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. Esse livro foi organizado pelo Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiens. Essa publicação, cujas raízes repousam no curso Clínica Psicanalítica, Conflito e Sintoma. Ela é um empreendimento destinado a pensar o racismo à brasileira. Adota o campo da psicanálise como um território incontornável para a compreensão de um fenômeno de longa duração que estrutura a dinâmica do país em todas as suas dimensões, o racismo. Logo no prefácio, que eu achei muito interessante, então, na verdade, vou trabalhar o prefácio e o capítulo 4. Então, no prefácio, o prefácio já é aberto com uma citação de Freud, trazendo a questão da psicologia individual e da psicologia social, né? Qual seria a diferença entre ambas, né? E algo que vai nortear os trabalhos desse livro, né? O quanto que não é possível sustentar um processo de análise, né, que fosse individual, né? Então, a citação de Freud. O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de grupo perde grande parte de sua nitidez quando examinado mais de perto. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida psíquica do indivíduo, de maneira que, desde o começo, a psicologia individual
neste sentido ampliado, mas justificado das palavras, é ao mesmo tempo também psicologia social. Há, portanto, uma aliança indissolúvel entre política e ética. Não há teoria, essa é uma citação da autora do prefácio, não há teoria, ciência ou saber que se institua sem mergulhar nas temporalidades de sua época. Desse modo, este livro coloca um desafio frontal para a formação de uma psicanálise que se quer brasileira. É preciso pensar em qual temporalidade estamos imersos. Faz-se necessário percebermos os ritmos de duração, que, repetidos incessantemente, atravessam a vida nacional e os psiquismos mais diversos. Grande parte de nossa tradição teórica e política insistiu em confinar as questões derivadas da colonização e da escravidão à esfera privada, como se apenas desta proviesse sua solução. Os deslocamentos propostos no livro visam atuar, ao menos, em três frentes. Primeira, homologar aproximações entre o ativismo antirracista e a psicanálise. Segunda, conceber o racismo como estruturante da sociedade brasileira e não predicado acidental ou ocasional da realidade, um ato de indivíduos, um desvio de comportamento. Terceira, discutir que as duas instâncias assim postas participam de uma questão mais extensa, a de que o racismo e a discriminação no Brasil devem interessar diretamente à escuta psicanalítica, porque o repertório de abecedário da área da psicanálise, sexualidade infantil, complexo de Édipo, trauma, sintomas, identidade, identificação, atos falhos, etc., só tem sentido se perscrutados por uma lente que aviste o solo social e coletivo dele constitutivo. Para Freud, não existe fenômeno individual que habite o território do indivíduo estritamente. Tudo que é individual se institui num lastro que é rigorosamente social. Indivíduo e sociedade constituem um nexo único. Também podemos pensar com Lacan nesse mesmo sentido. Afinal, essa não seria a própria definição de imissão de autoridade? Agora, já no capítulo 4, que é o redigido por Maria Lúcia da Silva. Ela começa situando como foi o que trouxe esse livro, essa iniciativa da publicação do livro, né? E ela diz que ele veio a partir de uma reflexão sobre o tema do racismo à luz da psicanálise, uma contribuição há muito demandada por aqueles que veem na psicanálise um caminho para a transformação. Esse é um ponto que me chamou muita atenção nesse livro, que a psicanálise é tomada não como um campo onde poderia haver um entendimento do fenômeno racismo, né? Mas como um campo onde algo pode ser transformado, né? Então, a psicanálise como uma ferramenta, né? Como uma teoria, um campo que possibilita um entendimento e possibilita intervenções, né? Nesse campo, a maneira psicanalítica. E, então, ela nos diz, Maria Lúcia, que a incompreensão, né, nesses estudos que elas fizeram, né, no Instituto Sede Sapiens, a incompreensão aumentava ao constatar que, nas discussões em sala de aula e ou na supervisão, todos eram unânimes no reconhecimento e na concordância de que o racismo promovia sofrimento psíquico e interferia na construção de subjetividade de brancos e de negros. Então, por que essa omissão e por que o desconforto em tratar o tema quando este surge? Houve um episódio de discussão entre colegas, e a partir daí surge a ideia de realizar um evento para ampliar o debate no departamento da psicanálise. O processo de construção fez a autora pensar nas entrevistas preliminares que realizamos quando recebemos um candidato à análise em consultório. Agora, uma queixa individual poderia se transformar numa demanda coletiva. Então, justamente esse movimento de sair do que é da ordem do individual e trazer para o coletivo,
né? Então, sair das discussões que se davam entre pares, discussões, brigas, enfim, diferenças, né? E trazer para algo mais amplo. É, essa citação é só para que a gente se familiarize, né, com a maneira como a autora pensa, como a autora pensa a psicanálise, como a autora pensa os efeitos, né, de acontecimentos, enfim, na constituição subjetiva. Então, há acontecimentos da infância que se escrevem difusamente, marcas psíquicas que ficam informes, indefinidas, à espera de um acontecimento que só depois adquirem sentido. Temos, então, a ideia de um passado que não é fixo, mas que se ressignifica no presente. Neste outro tempo, que não respeita a cronologia, neste tempo do só depois, há movimento, que retranscreve, que articula novos nexos, rearticula as inscrições do vivido, construindo sonhos no dormir, fantasias e pensamentos na vigília. Há movimentos das dimensões pulsionais e desejantes que, misturando os tempos, produzem novos sentidos. O tempo não passa no sentido do tempo sequencial, em uma direção irreversível, mas na mistura dos tempos, as marcas minêmicas nas mãos do processo primário, condensam-se, deslocam-se e criam novos sentidos. Né? Então, de uma maneira bem freudiana, né, é, desse entendimento de como se dá o processo de elaboração, né, quando ela fala em marcas minêmicas, enfim. Então, para a gente saber que estamos seguindo aqui com Freud, né? Enfim, a autora espera aqui expressar o desejo de compartilhar e estimular uma reflexão sobre o racismo e suas implicações na construção dos processos identitários e identificatórios, pois os atributos negativos criados para legitimar a ideologia racista definem os processos de identidade e identificação do povo brasileiro, produzindo marcas, rompimentos e sofrimento psíquicos. Certamente, o reconhecimento de que o racismo permeia as relações na sociedade brasileira indica a necessidade de se conhecer a história do nosso país para compreender como as relações estão estruturadas e para ouvir o outro a partir de seu contexto histórico. Ela abre um tópico cujo título é Psiquismo e História, né? E ela inicia esse tópico citando Freud, novamente, no texto O Mal-Estar na Civilização. A partir dessa citação, ela tenta ela tenta reafirmar a dimensão da cultura como um elemento fundamental na constituição do sujeito. Cultura e civilização se articulam e se constituem no índice de diferenciação entre o homem e os outros animais. Para refletirmos sobre o efeito do racismo, teremos de falar de história. Teremos de levar em conta que as condições históricas são pano de fundo sobre o qual se desenvolve a história pessoal e coletiva de um indivíduo ou grupo étnico, aspectos que dão a estrutura, a base sobre a qual será o indivíduo acolhido ou não em seu processo de desenvolvimento. Ela cita uma autora que se chama Eneida, num artigo da Revista Brasileira de Psicanálise. Historizar vai além de simbolizar, ainda que seja seu fundamento. É contar e recontar, arranjar e rearranjar, fazer conexões constantemente, tecer os fatos em redes complexas e diversificadas, capazes de mudar, rearranjar-se para dar conta de novas experiências. Mudança que estabelece um novo quadro, uma nova versão do mito, crescimento mental, capacidade de pensar, saúde mental. Temos que considerar, então, os efeitos, né, do racismo nas relações entre povos e o quanto os princípios fundamentais do direito internacional são violados por este. Portanto, não se trata de uma questão de opinião pessoal, né? Se trata de algo que se dá num conceito histórico, tanto no sentido de como isso importa e conta para um processo de subjetivação,
quanto temos que considerar o contexto histórico no sentido dos efeitos disso na historicidade, na vida de um povo, não só de um indivíduo. Também do indivíduo, mas não só. Para pensarmos, raça é um signo, cujo significado só pode ser encontrado na experiência do racismo. Portanto, é um signo vazio, preenchido apenas na experiência do racismo ou por meio dela, seja como sujeito, agente de comportamentos racistas, ou como alvo ou objeto do racismo do outro. Podemos considerar a definição signo vazio como uma das tantas para pensarmos a noção de significante em Lacan. Mas, se a esse significante já há, historicamente, a atribuição de tantos significados negativos e objetificantes, como pensar um processo identificatório e estruturante para a pessoa negra que já não esteja tomado por tantos sentidos? A noção de raça tem, nesse sentido, uma realidade social plena, e o combate aos comportamentos negativos que ele enseja é impossível de ser travado sem que se lhe reconheça a realidade que só o ato de nomear permite. Então, faço essa questão, né? Como, enquanto analistas, poderíamos ler o que não está enunciado ou escrito? O que dizemos, fazemos e ensinamos é que para a psicanálise não há realidade que não a discursiva. Então, a partir do que a teoria mesma propõe, do que a psicanálise mesmo propõe, os efeitos do racismo, seja ele praticado ou recebido, precisam ser nomeados. Senão, como poderiam ser tratados ou escutados, né, na clínica psicanalítica? A história nos permite ainda afirmar que o processo de escravização possibilitou a construção de representações sociais negativas de negros e, em contrapartida positiva, de brancos. Lembrando, com efeitos diretos nos processos de constituição dos sujeitos brancos e negros, né? O que faz lembrar os dois exemplos clínicos do início da nossa discussão, tanto o trazido pela autora quanto o que eu trouxe, né? São dois exemplos em pontos opostos, né? Um excesso, um negativo, né, para os negros e um super positivo e garantidor para um branco. Identidade e identificação. A autora propõe pensarmos em termos de ambivalência. O que seria ambivalência? Seria a presença simultânea na relação com o mesmo objeto de tendências, de atitudes e de sentimentos opostos, fundamentalmente o amor e o ódio. Isso é um componente que estrutura o racismo. Pensei muito ao ler essa noção de ambivalência que ela traz para a discussão na apresentação que Thaisa fez do texto da Isildinha, né? Quando ela fala de todo o caminho da identificação, da constituição subjetiva que se dá a partir do estádio do espelho, né? Então, aquele olhar que já vem carregado de elementos de ódio, mas ao mesmo tempo é ambivalente, porque trata-se, né, no caso de uma criança, né? Então, essa noção me parece assim que caiu aqui muito bem. Sobre isso, a autora cita Neuza Santos Souza, dizendo, por um lado, a sistemática negação e o afastamento de seus valores originais, levando o negro a tomar o branco como modelo de identificação, única possibilidade de tornar-se gente, tendo como consequência o custo emocional da sujeição, da negação e do massacre de sua identidade original, de sua identidade histórico-existencial. Por outro lado, a sistemática vivência e a incorporação maciça de padrões e valores eurocêntricos exteriores à sua cultura e a constante expropriação de seus símbolos e suas criações. A autora parte das premissas, de duas premissas freudianas, né, no que vamos discutir a seguir. A primeira, de que os sintomas são efeitos de conflitos internos. E a segunda premissa, que os sintomas incidem sobre um corpo passível de ser significado, um corpo que tem uma história, um corpo marcado pela cultura. Para a criança negra, os significados do racismo estão inscritos em seu nascimento, ou seja, as pressões raciais já se iniciaram e estão inscritas umbilicalmente naquilo que a criança traz para a sua experiência material e emocional.
Considerando que o sujeito se constitui no olhar do outro, a autora levanta como hipótese que o primeiro momento em que o bebê poderá se deparar com os efeitos do racismo é no seu contato com o desejo e o olhar das figuras parentais, possivelmente já tomadas por representações negativas de sua própria negritude, né? Então, essas figuras parentais já estariam tomadas por essas representações negativas. Para concluir, duas observações, né? Duas sugestões, duas indicações que a autora nos faz, Maria Lúcia. A primeira, um aspecto que a clínica psicanalítica não deve negligenciar é que a força dos atributos negativos produzidos pelo racismo e imputados aos negros, com base na força dos discursos produzidos pelos grupos hegemônicos, são elementos que irão compor os processos de identificação e de identidade, determinando uma marca psíquica de impedimentos e de manutenção de um lugar social, de subordinação e inferiorização no estabelecimento das relações sociais e pessoais, funcionando como indicadores de elementos de sofrimento psíquico. E a última indicação, é preciso a inauguração de uma psicanálise brasileira, comprometida com a construção de uma clínica que não recuse a realidade histórico-social de nosso país e que leve em consideração o impacto dessa história na construção das subjetividades, né? Então, era isso. Se quiserem, né, as indicações, as referências que ela utiliza, depois me digam que eu envio. Isso que eu preparei para hoje. Obrigada, Karime. Ah, vai lá, Thaisa, depois eu falo. Pode falar, eu falo depois. É? Muito obrigada, Karime. E fiquei pensando em algumas coisas aqui e vou começar por essa coisa do sobrenome aí. Esse pequeno. A sua pequena referência aí à clínica, né? Uhum, Que basta pôr esse sobrenome na porta e o consultório vai encher, né? Ou sim. então eles entram com trabalho e eu entro com o nome, né? É, enfim, que eu acho que foi um recorte muito preciso, assim, cirúrgico, assim, da branquitude mesmo, né? Assim, que é essa que pode contar com um sobrenome, né? E isso que você disse em algum momento, uma espécie de garantido, assim, né? Um sobrenome que garante, né? E, e isso me fez pensar, assim, porque no fim você traz uma citação da Maria Lúcia, né? Onde ela fala a criança negra já é atravessada, né? Por essa questão da Uhum, inferioridade. E a gente pode pensar o mesmo sobre a criança branca, mas nessa inversão, uhum, né? Assim, isso. já é totalmente atravessada por essa quase que essa naturalização assim pode subjugar, né? Pode entrar com o nome e o outro entra com o trabalho, né? Uhum, Que eu acho que é algo importante da gente ir sempre lembrando e jogando também, né? Assim, porque a branquitude fica apagada, né? Mas você trouxe um trecho muito cirúrgico assim para mostrar isso para gente, né? E aí são mais referências minhas agora, né? Porque essa questão do nome eu tenho me ocupado um pouco. Eu leio muito a Cixu, já falei dela aqui, e ela tem um livro, um dos primeiros livros dela que se chama O Sobrenome de Ninguém, né? Onde ela vai pensando justamente, enfim, né? Ela vai fazendo a literatura desses que não têm sobrenome, né? E a Flávia Trócoli trabalha muito isso no livro dela lá, Sobrevivência da Literatura, essa passagem, né? Do nome do pai, do Lacan, aos nomes de ninguém, né? Eu acho que tem um caminho aí para a gente pensar também. Agora eu estou muito debruçada no livro da Hartmann, que está até aqui, que é esse aqui, Perder a Mãe, e tem um capítulo lá que é romance familiar. E é isso também que ela traz, né? Essa ausência de sobrenome. As pessoas
escravizadas, né, não tem ascendência, né? Tem um corte, né? Radical. Então, a Hartmann também se ocupa disso, né? De fazer essa literatura de quem não tem, de quem não tem nome, de quem não tem sobrenome, de quem não tem ascendência, né? E aí, enfim, aqui são só comentários, mas agora um ponto do texto, e aí é do texto da Maria Lúcia, mas também do prefácio, né? Porque é isso, né? Esse livro surge por conta de um evento, esse evento surge por conta de um mal-estar numa aula, né? Então, muito interessante, né? Assim, Sim. Esse caminho, né, Tainá, do sim, livro. Uhum, sim, né? Assim, um mal-estar que se dá em sala de aula, o racismo que se apresenta ali e que vai ganhando desdobramentos, né? Então, vira um evento, depois desse evento vira um livro. E uma coisa que eu fiquei assim, sem saber o que fazer com isso, porque em algum lugar me incomoda, é essa ideia de uma psicanálise brasileira. uhum, Não sei ainda dizer muito bem onde é que me incomoda, porque assim, concordo completamente com essa dimensão de que a gente não pode ignorar a história, né? Assim, isso é violento, né? Mas só que quando a gente fala de uma psicanálise brasileira, aí fica parecendo assim que racismo é só questão de brasileiro, uhum, como se na Argentina isso não fosse uma questão para uhum. psicanálise, inclusive, né? Assim, e tá aí, né? A gente tá vivendo um pouco as dificuldades de estabelecer esse diálogo, né? Para além do Brasil. Então, não sei, é só uma questão sobre isso, né? O que seria uma psicanálise brasileira, né? Eu penso assim, Tainá, essa maneira de colocar, né, psicanálise brasileira, posta assim, né, é algo que, engraçado, também me incomoda, né, porque eu não acho possível que se faça um apagamento de de todos os autores, né, obviamente não brasileiros, começando por Freud e Lacan, para falar de alguns dos que citei hoje, né, dos quais, né, tanto nós falamos. Então, acho que é meio que virar a moeda de lado, né? Se a gente começa a pensar assim. Mas engraçado que nesse texto, especificamente nesse texto dela, até pelo título da parte 4, que eu não sei se eu falei, porque o livro é o Racismo e o Negro no Brasil, questões para a psicanálise. Mas o capítulo da Maria Lúcia é questões para a psicanálise brasileira. Né? Então, acho que quando ela diz a psicanálise brasileira, claro que pode ser um excesso de boa vontade minha, né? Na minha total empatia com a autora. É para Né? Mas me psicanalistas deu a impressão que, brasileiros, o para título. psicanalistas brasileiros, isso. Né? Mas não me deu a impressão que seria algo do tipo, olha, é uma outra psicanálise. Né? Mas é uma psicanálise que, e eu acho que ela escreve como uma autora que, né, que está aqui no Brasil, uma psicanálise que particularmente tenha cuidado, tenha respeito pela história. Né? É das coisas que ela mais traz aqui, né? Pelos efeitos da história em alguém. Né? Não pensar aquele indivíduo a despeito do entorno. Né? E para isso ela usa Freud, né, falando do mal-estar, falando da psicologia social individual, mas por isso que eu trouxe aquela questão da emissão de outra-idade, porque é um conceito lacaniano que vai na mesma direção, né? Mas, enfim, acho que tem um ponto aí da psicanálise brasileira, que seria isso, né? No texto, acho que ela tenta mais trazer outros elementos do que construir uma nova psicanálise, né? Até pelos autores que ela cita Freud maciçamente, né? Porque Então, acho que... Sim, diga. sim, e eu concordo com tudo isso, né? Assim, é impossível, não dá para desconsiderar a história, Uhum. né? A história brasileira. Mas, assim, o racismo é uma questão para a psicanálise, seja ela brasileira ou não, né? Sim, claro, sim. Uhum. Alba, né? Alba está com a mãozinha levantada? Estou com a mãozinha levantada. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, porque eu estou com um Agora probleminha estamos. com a câmera. Então, Karime, bom, é bom quando você escuta seus amigos e você sente, nossa,
que mulher maravilhosa, que coisas incríveis que ela disse. Então, quero fazer um elogio, né? A tua Obrigada, Elza. apresentação, a tua articulação, sempre bom te escutar, né? É sempre um prazer. Muito legal a colocação, a construção que você fez, o percurso por onde você nos levou. Principalmente agora que a gente já está terminando o ano, e a gente está tendo, né? Estamos começando a colher os frutos nesse trabalho tão maravilhoso que tanto que a gente investiu tanto, não só no momento agora, mas tudo isso que fica ecoando em nós ao longo dos dias, das semanas, né? E é legal, né? Porque de alguma forma o nosso percurso repete também o percurso desse livro, né? Então tem uma lógica interna que vai se construindo. E sempre esse convite para a gente produzir cada vez mais as nossas articulações. Tem, tem, tem uma coisa que eu vou começar pelo da psicanálise brasileira, né, que também me pegou. Eu acho que isso me pega particularmente porque, digamos, o Estado-nação não é coisa legal, não, tá? Eu acho que todos podemos. E eu acho que a gente não tem muito para falar sobre isso, só ver o dia a dia, o cotidiano do mundo, né? Por isso que eu gosto tanto do Glissant, porque justamente o Estado-nação é uma coisa que pode ser complicada. Mas eu entendo que essa psicanálise brasileira ela está referida a uma história que se escreve agora. E eu lembro que, do ponto de vista institucional de Apolla, um dos primeiros elementos que se colocou um pouco em questão era as políticas públicas, né? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa nessa história que se escreve agora, né? Como em retroação, né? Como Kafka e seus predecessores, né? Então, ela tá agora e ela, por exemplo, afeta e atravessa pais, filhos, brancos e não brancos, né? Para a gente colocar duas categorias assim como a gente coloca homem e mulher, né? E isso chega, né? Isso chega, seja nessa filiação, é interessante, eu gosto muito dessa ideia de pensar essa filiação com a questão do sobrenome, né? Tem uma filiação, então haveria, né? Alguma árvore genealógica, né? Que enche meu consultório. Chama-se Freud, Lacan, meu pai, o meu avô, sei lá. E isso a gente escuta na clínica. Então, essa história que se faz na clínica, né? E, por outro lado, a gente tem os rastros, restos e as alianças, né? Que é o que justamente nessas histórias cujas genealogias foram cortadas, né? Não porque inclusive se a gente pensar em África, talvez não seja uma questão de sobrenome, mas outro tipo de genealogias, né? Elas foram cortadas, elas foram despedaçadas, né? E só ficaram os restos, né? Dos quais Glissant nos fala. E isso vem, né? Nessa historicidade dessa pessoa que vai te falar, né? Nesse jovem que vai dizer, olha, eu não concordo com as cotas, né? Porque vão tirar meu lugar, né? Meus consultórios não vai ficar cheio e eu pertenço a tal família,
sabe? E isso chega no consultório. Estou falando na branquitude, né? Como disse a Tainá, para a gente poder fazer esse contrapeso, porque é muito interessante. E aí a história começa a se fazer. E é uma história que, nesse momento, toca o Brasil, mas certamente ela não tem fronteiras. É uma história que não tem fronteiras. E simplesmente a gente está começando por um ponto. Aí eu fiquei pensando nessa fala, né? Nisso que se fala do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Porque no final das contas, a psicanálise trabalha com essa ideia do inconsciente. E essa ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem, ele vai se escutar numa língua, né? Que nesse caso, hoje, o português com as suas diferentes nuances. E vai se falar, e vai se falando, cada particular vai falando, e de alguma forma vai construir uma linguagem que é a estrutura. E essa estrutura não é do indivíduo, é da emissão de outra-idade. Então, nesse Exato. livro, de alguma forma, o que se recolheu é isso que a gente já tinha conversado no nosso grupo sobre Glissando, que a gente pensa a linguagem como dada. Não, ela vai ser construída. E o que a gente está analisando agora é a estrutura dessa linguagem feita por todas essas falas, né? E a gente está traçando uma estrutura que certamente, sendo em missão, inclui social. Era isso que tua fala realmente me provocou e eu te agradeço demais porque foi muito bom para mim. Muito obrigada, Karime, de verdade. Que bom. Agora sou eu? Thaisa? Isso. Karine, eu gostei muito dessa trajetória que você faz, né? Você pegou um comentário que de algum lugar sinaliza, né, essa ideia de que seria um desserviço a gente incluir debates que a partir de algum conceito traz uma certa imprecisão, né? E vejam, são conceitos muito específicos, e a partir disso, né, a partir desse recorte, desse olhar, parece que haveria um desserviço, né, de não tentar fazer, encaixar esse conceito, mas o que está sendo dito. E aí você diz assim, olha, quantas vezes a gente não vai para outras áreas com diferentes tipos de precisões e volta com algo importante, né? Se fosse para a gente pensar esse critério da precisão, muita coisa não teria acontecido, né, na psicanálise lacaniana. E aí, quando você chega ali na metade e fala assim, bom, mas não seria isso a emissão de outra-idade? Né? A banda de Moebius, essa ideia de que você, para pensar o que se passa, numa fala que sequer é contada como individual, isso fala, se dá entre ali, se dá na relação, seria completamente absurdo a gente pensar isso fora de um período, fora de uma construção social que está numa ressonância direta. E aí, no final, quando você chega nesse lugar da psicanálise, né? É interessante porque isso já está previsto na psicanálise. Ela vai ser para uma época, para um país, para uma construção. Só que o que me chama a atenção, assim, se a gente for pensar essas passagens que você nos ofereceu, assim, né, para pensar. A psicanálise, ela nos oferece, com esses conceitos, claro, ligados à época em que ela se constitui, conceitos muito bem estabelecidos, né? Então, você vai ter uma série de conceitos que vão formar ali um corpo teórico, mas em momento nenhum a psicanálise se fecha como se ela não pudesse mais pensar essa relação com categorias. Por exemplo,
A própria ideia de criança, ela não está na psicanálise fora do tempo, né? Na medida em que você pensa esse conceito dentro de determinadas configurações, você pode até pensar assim, bom, né? Não, ele não é primeiro, né? Você vai pensar em épocas em que esse conceito, ele sequer faria sentido, né? Mas se trabalha com outras categorias, homem, mulher e várias outras, sem causar tantos problemas. E quando você pensa a branquitude e a negritude, parece que não se trata dessa mesma relação, de algo que passa a ser a partir do que se deu numa sociedade, né? Assim como a categoria criança, né, que se dá a partir de uma série de eventos onde é possível dizer criança, e isso tem um efeito no laço social. Se a gente faz valer esse argumento, né, não é nem um argumento, é algo muito central na teoria, que a emissão de autoridade não é um completo absurdo a gente pensar categorias como a negritude e a branquitude, justamente porque isso está atrelado a uma certa, digamos assim, estrutura que inclui esse para. Era para um lugar, para uma língua, né? Isso está absolutamente previsto pela teoria lacaniana e é muito curioso que é como se, para certos conceitos, a gente aceitasse que você só consegue pensá-los a partir de uma cadeia, mas para outros há uma recusa, como se aquilo tivesse ocupando um lugar maciço e fora de qualquer relação com essa emissão de autoridade, né? Então, é interessante pensar que essas escolhas do que se inclui, que foi super polêmica na época de Lacan, e que Lacan desde sempre diz, isso precisa acontecer o tempo todo, né? Retorna hoje como um desserviço. Isso eu acho muito curioso, né? Ou seja, a própria produção lacaniana que se dá a partir de pensar como essas articulações vai produzindo lugares, conceitos que, para fazer valer a noção de inconsciente, precisa incluir uma série de debates, principalmente em torno da linguagem, quanta coisa não foi reformulada para ficar mais rigorosa. Pensar um inconsciente sem se servir de um extralinguístico tem toda uma costura e uma construção que é radicalmente subversiva, mas é para fazer sustentar essa possibilidade de pensar o inconsciente. E quando essa tarefa ela é lançada a uma outra época em que se pode ver os efeitos das relações raciais e incluir isso nos efeitos sintomáticos como algo que não é radicalmente particular, tá nessa mesma trama que nos fez pensar outras categorias, parece que existe aí uma recusa muito imediata, né? Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho agora não mais, talvez esses trabalhos todos foi ajudando a lidar com essa sensação de que, assim, isso não é tão importante, ou isso é uma escolha que não necessariamente precisa implicar os psicanalistas como um expediente central. Porque, no fundo, quanto mais a gente foi avançando nessas leituras, se teve um ponto que, para mim, chegou com muita importância, é que parece que a desnaturalização que a gente precisa fazer com vários conceitos, ela não se dá com outros, né? O que a gente percebe é que quando se fala em branquitude, quando se fala, né, dessa questão dos nomes, aí parece que isso é quase que uma fantasia que não necessariamente vai comparecer na clínica como um todo, isso não vai estar marcado, é como se fosse algo local,
né? E por que em algum momento a gente abre mão de quebrar com essa ideia de uma neutralidade partida de algum lugar? Isso que a Calvo falou, a gente está partindo de um ponto e talvez colocando isso como uma questão. É um ponto, assim como em outros momentos se partiu desse mesmo ponto, com as mesmas Sim, arbitrariedades, com essas mesmas relações com o próprio tempo, né? sim, Eu acho que fica essa sensação, assim, no começo parecia uma coisa de transgredir algo, de insistir num tema que parecia não ser tão importante, e termina nesse lugar de, mas espera aí, a psicanálise não é para fazer exatamente isso, né? Com esse lugar que ainda insiste numa suposta neutralidade, né? isso, Thaisa. É. E é muito, assim, fazendo, né, um comentário sobre as falas de Alba e Thaisa, né? Então, assim, quando Alba diz, né, que a linguagem, ela não está pronta, né? Ela não está pronta, ela se constrói e constrói ao mesmo tempo, né? Então, assim, como não considerar isso? E agora, né, te ouvindo também, né, Thaís, assim, como não considerar que a própria psicanálise, e isso me tomou muito, muito, assim, fortemente, assim, lendo esse texto, assim, como não considerar todo esse contexto, né, social, histórico, né, de um país, de um povo, enfim, seja no Brasil ou outro, numa escuta analítica. É um contrassenso a própria, o que a psicanálise propõe, né? Eu acho que daí que eu fiz esse caminho meio que contrário, de começar por essas duas observações em relação à psicanálise e ir para o texto da Maria Lúcia, né? Acho que numa coisa assim, tipo, olha, vamos esclarecer com o que estamos lidando, né? Então, olha só, na psicanálise tem várias questões, enfim, mas tem esses dois pontos, assim, essa dificuldade de estar aberta, né, a incursões de outras áreas, mas não qualquer área. Isso que você disse é muito interessante, Thaisa. Há mais dificuldade com alguns conceitos e com algumas áreas, né? Então, eu arriscaria dizer que a psicanálise, ela vê com melhores olhos, né? Ou poderia ver, caso, né, um matemático se arvore a falar de Lacan, né? Do que alguém do campo da social, das ciências sociais, né? Algumas coisas, alguns conceitos talvez sejam mais bem acolhidos do que outros, e eu acho que a noção de racismo é muito mal acolhida e escutada. E isso é uma coisa também que me chamou muita atenção no texto dela, e que eu marquei aqui, que é a questão de nomear, né? Como é que a gente pode tratar algo que não é nomeado, que não é dito? E esse susto diante de tomar o racismo, ou alguém que se identifica, né, como negro ou sofrendo racismo, ou praticando, porque também tem esse outro lado, né? Essa dificuldade de um psicanalista tomar isso, da psicanálise tomar isso, é que está passando o evento, barulho como se fosse algo assim, maciço, você usou essa palavra, Thais, ela é boa, né? Com o qual nós não poderíamos trabalhar, porque não faz parte. Se não faz parte, né? Se está na linguagem, se está no mundo, se está sendo falado, se as pessoas sofrem disso, então acho que é muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para pensar. E pensar nesse sentido, achei também muito, muito interessante quando ela propõe a psicanálise como um modo de tratar, não é um modo de entender. É um modo de tratar, sabe? Isso me bateu, assim, eu falei, opa, acorda, né? Assim, é um papel aí que o psicanalista se propõe, né? Que é de tratar pessoas. É isso que a gente faz. É o nosso trabalho, não é o nosso passatempo. É o nosso trabalho. Então, assim, né? A gente é que trata, a gente se propõe a isso. Então, achei muito interessante também essa forma de colocar a psicanálise não como mais um campo que pode entender e tal. Sim, podemos pensar sobre, mas colocar a psicanálise na posição daquela ciência do campo que se propõe a um tratamento.
né, das mazelas humanas. Então, Alba, Bruno, Alba, acho que. Queria só fazer uma pergunta para você, né? Como foi que você, como que você pensou essa questão do ativismo que estava na, que é como Sim, se a psicanálise, como que você, porque eu acho que isso é um tema interessante para a gente discutir, enfim, como que você achou isso do ativismo? O que que você achou disso? Alba, eu acho que, pensando agora, assim, né, eu acho que a questão do ativismo vai de encontro a outra coisa que a gente tem discutido muito aqui no grupo. Gente, é avião, é cigarro, o negócio aqui não é fácil. Mas, enfim, questão do ativismo, Alba, me fez pensar na questão da neutralidade, né? Porque eu acho que é algo que a gente precisa pensar também, né? Nesse excesso ou nessa capa, né, de neutralidade que se pretende ou se pretendia, né? Eu tendo a pensar, talvez esteja sendo muito otimista, mas que isso é algo que vem se desmanchando, né? Mas eu acho que é algo para a gente pensar atrelado a esse conceito de neutralidade que é tão caro ainda a algumas escolas, linhas de pensamento, posições, enfim, né? Se a gente não é neutro além da conta, né? E isso acho que vale tanto para o consultório, né, para aquilo que se passa no setting analítico, quanto para o que se passa fora dele, né? Neutralidade nesses dois pontos. Bruno? Bom, cara, eu gostei muito da apresentação e da discussão que a gente iniciou nessa questão do brasileiro, né? Fiquei pensando se a questão do racismo não é justamente a chave para a internacionalização. Se a gente pensar em termos históricos, né, o fato de que é uma violência de um povo com o outro, né? Então já está nessa esfera do, das nações ou dos povos, ou, né? Sim. Então, é, e aí me parece que justamente assim, fiquei pensando, né, que essa, talvez isso se coloque, fico pensando, né, como é que se pode falar de qualquer outra coisa, Santome, qualquer outro tipo de neologismo, depois que se entra em contato com isso, né? Então, porque me parece que desloca o que é primário, o que é secundário, que eu acho que foi a pergunta que iniciou esse grupo. Por que é que esse tema é tratado enquanto secundário, um apêndice, um ou algo nesse sentido, né? E, poderíamos pensar que esse o que que acontece quando a gente começa a tratar esse tema, né? Que coisas aparecem? O que que sai do armário, né? Então, é, é algo que é complicado, né? Assim, de, de tratar e até porque você começa a desfazer certos ocultamentos, eu acho, né? É, então, essa proposta, ela é extremamente radical, né? E me parece revolucionária em certa perspectiva, o que me faz pensar na revolução que propõe a Pola, né? E esse fenômeno recente dos reacionários revolucionários, né? Que às vezes podem ter a forma da revolução, mas o conteúdo conservador, né? Então, e isso capta, né, as pessoas de certa forma, mas é algo que a gente observa em termos políticos. Bolsonaro é assim, Marçal é assim, de certa forma, a estética dessa do do retorno do fascismo traz isso, né? Então, enfim, né? E eu acho que isso de alguma forma também a gente pode começar a pensar a questão da neutralidade, talvez, né? Mas, enfim, né? Ou seja, faz parte de manter as coisas como estão que você trate isso como algo individual, como racismo individual,
como algo que diz do local ou do problema do brasileiro, e não de algo muito mais amplo, né? Foi um pouco nessa ideia que eu quis trabalhar quando fiz a apresentação, de pensar que não é que existe o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Talvez a gente possa pensar que o racismo individual serve ao propósito de, de, de que não seja reconhecido o elemento de estrutural do racismo. Então eu o trato enquanto algo individual, local, de uma pessoa, do negro, é o problema do negro. Não é um problema do branco, que racializa, que promove essa violência. Então a coisa vai sendo tratada dessa forma, então é só um apêndice, como se fosse a psicanálise das crianças, a psicanálise do adolescente, né? Uma coisinha assim que no final do curso, quem sabe você vê alguma coisinha, né, sobre isso. Então, e aí me chama atenção, né? E me chama atenção para a crítica que o Alfredo Stein faz, né, sobre que o risco, o grande perigo disso é de que seja uma universalização. E eu fico pensando, e vocês podem me ajudar a pensar qual que é a diferença do estrutural, do universal, o que é que se quer dizer quando se faz esse tipo de crítica, né? Porque eu também não diria, eu cometeria o excesso de dizer que por que que não é universal? Quem é que está imune aos efeitos do racismo? Principalmente se a gente pensar como algo mais amplo, né? Que é a categoria do humano e do não humano, né? E se a gente pensar que não, isso não vale somente para o Homo sapiens, mas também para como a gente trata os animais, como a gente trata a terra, né? Enfim, né? Como algo não humano, como uma propriedade, como algo como isso que você até chamou, que eu achei tão interessante essa expressão que você destacou, Karime, que é, como é mesmo? O estatuto gozante da propriedade, né? E fiquei pensando, né? A propriedade ela tem que se manter, né? Então, para eu também manter a psicanálise como minha propriedade, também dá muito. Ela precisa se manter com certos parâmetros, me parece, né? E talvez seja difícil aceitar uma psicanálise que esteja mudando, né? E que, de certa forma, me parece que tomar esse termo, pensá-lo como central, é extremamente radical, né? Enfim, fiquei pensando isso, né? Então, é também. é, é, me parece que, de repente, a gente encostou num negócio assim que. Peraí, gente, isso aqui não dá para falar, isso aqui, né? Uma coisa muito delicada, né? E eu acho normalmente como analistas, né? A gente quando encontra esses negócios, a gente fica atento, né? Acho que Thaisa. É, escutando o Bruno, né, e pensando também nesse ponto que você traz, Karine, sobre a psicanálise e seu lugar por onde isso pode ser tratado, né? Não se trata só de reconhecer. É interessante porque se a gente for pensar o que a gente chama de tratar tem a ver com deslocamento, né? Tem a ver com a identidade, ela produz um certo efeito, né? Ela pode se pôr num tipo de repetição que não é identitária, né? Se a gente for pensar no repartitório, as voltas infinitas sobre um não vai produzir a mesma identidade, né? Mas vai ter uma marca ali, você não tem a passagem, né? E aí é interessante, porque quando a gente fala assim, a psicanálise prevê mudança, não é que ela está se tornando uma outra coisa. É que ela é a própria teoria que diz assim, o que é necessário para que você tenha a passagem do um para o 2 ou do um para o 3, onde necessariamente você tem que passar pelo 2, né? Que de alguma forma prevê, se a gente for pegar os esquemas, o que está em jogo, o que está em relação ali. E a gente não tem, em nenhum momento, algo que corresponda a uma identidade. Inclusive, sempre que a gente pega uma identidade, isso pode ser inscrito sobre esses esquemas que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí o que me chama a atenção nisso que o Bruno falou, assim, qual a diferença entre a estrutura e essa
esse risco, né, do identitarismo. E aí, quando a gente pensa todos esses elementos, né, me parece que a estrutura, ela é ciente de que você não tem uma coisa sem a outra. Acho que esse ponto que você trouxe, né, da apresentação que eu fiz da Isildinha, é justamente isso. Olha, por que numa outra região essa relação de, que vai se dar ali no estádio do espelho não vai produzir o mesmo efeito? Por que quando você muda a, a relação simbólica de como é dito aqueles traços, você não vai produzir a ambivalência que está tendo em certas regiões, porque a linguagem tem uma marca que não vai dizer só do negro, vai dizer do trabalho, vai dizer as garantias do branco. E aí, de novo, Exatamente. é esse lugar da cadeia. Você fala um termo, você já está trazendo todos. É a ideia do que fica de fora. E, Uhum, e não e fazer essa diferenciação é muito importante, porque quando a gente fala de estrutural, a gente não está falando de um esvaziamento, porque isso sequer é possível. A gente está dizendo assim, olha, essas coisas estão relacionadas. Você não pode. Não é isso que a gente faz com os esquemas? O sujeito não está no uhum. S. O sujeito não. Não tem nada que corresponda de maneira linear e direta àqueles elementos, mas essa forma de escrever nos permite pensar essas relações. A gente vai, inclusive, para a geometria não euclidiana para dizer assim, ó, não vai ter a fronteira. E aí depois a gente reivindica certos temas como se a gente tivesse fazendo insistir uma fronteira. Parece que a recusa, o medo do identitarismo, e aí é interessante porque a fala do Safatli esses dias até tocou um pouco nesse ponto. O medo do identitarismo parece mais identitário do que o risco que a gente corre quando a gente traz o elemento do racismo, correndo o risco de não incluir a estrutura, mas reificar essas estruturas, né? Colocar elas nessa redoma atemporal, né? Quase como se a gente estivesse caindo no absurdo de a cota hoje ela é racista, porque ela está segregando. Ou seja, você ignorar toda a relação em cadeia onde isso vai aparecendo, passar uma navalha e dizer assim, ó, esse é o marco zero, né? Onde está tudo no mesmo nível e a gente parte né, desse pressuposto. E o que a gente está vendo com esses trabalhos, olha, esse pressuposto ele não é possível. E nem por isso a gente, de alguma maneira, está abandonando a psicanálise. Talvez seja o contrário. Talvez com a psicanálise a gente consiga estudar melhor esses deslocamentos, como uma estrutura que produz um sintoma que tem a ver com racismo pode ser deslocado, que essa é a aposta que a gente faz. Exatamente. Exatamente. Aliás, essa é a aposta, exatamente isso. Essa é a aposta que a gente faz. 3 pontinhos. Em relação a alguém que chega e diz, olha, eu tenho depressão, eu sou deprimido, eu sou bipolar, enfim, né? Ou alguém que diz, olha, eu sou negro, eu sofro de tais coisas. Né? Então, assim, essa é a aposta que a gente faz, que algo possa ser deslocado, que algo dessa estrutura que é social, que é histórica e que é familiar, né? Enfim, possa mudar e trazer menos sofrimento. Né? Agora, é isso, né? É muito interessante a gente pensar que para algumas situações ou para alguns predicados ou algumas identidades, né, há algo que é melhor suportado do que para outros, né? E isso me chamou muita atenção, assim, lendo esse texto e em tudo que a gente vem discutindo esse ano. Porque é claro que o que a gente está discutindo hoje aqui é feito desse texto e é feito das nossas discussões, conversas fora daqui, nossos encontros, né? Então isso traz muita coisa para pensar.
né? Mas me animou, assim, né? Pensar que a psicanálise pode usar de seus próprios recursos, de sua própria teorização, para pensar e tratar, né, dos efeitos de algo como o racismo, né? Que é uma coisa que, que tem sido muito interessante esse ano, né? Para mim, tenho conversado disso com a Alba, inclusive, é, como após as nossas discussões, os nossos encontros, há coisas que na clínica eu tenho escutado de uma outra maneira, ou dizendo melhor, eu tenho escutado, né? Porque provavelmente antes eu não escutava, né? Então, como isso é sério, como isso é importante, como isso é bom, né? Então, é isso, né? A gente começa a escutar coisas que não escutava antes, porque Para elas não estavam deslocar precisa do pensadas, nome, né? precisa de um Para nome. abrir mão do nome. Exato, exato, precisa ser nomeado, né? São como a gente está lidando com o quê se não tem nome, né? Não é isso também que a gente faz na clínica, né? Quando alguém traz um relato, a gente ajuda para que aquela pessoa construa um nome para aquilo que ela viveu, sofreu, né? Olha, isso aí foi um abuso, às vezes a pessoa não sabe, não tem como nomear, não sabe nomear, não tem condição de nomear. Ah, isso foi um abuso, isso foi um cuidado que você recebeu, olha, isso foi, né? Então, por que que não pode falar? Isso é racismo. Não é que a pessoa não vai com a sua cara, isso é racismo. É outra coisa, é muito maior do que não simpatizar com você, né? Então, a gente faz isso na clínica em relação a outras coisas. Por que não pode fazer em relação ao racismo, né? Porque a partir disso é um identitarismo, é um sei lá o quê, enfim, essas coisas que a gente escuta, né? E estava pensando um ponto sobre essa questão sobre a identidade e o identitarismo, né? Porque é como se falasse de um excesso de identidade num lugar Uhum, que a gente está vendo e identificando como de ferida narcísica, né? De um lugar que, porque nesse contexto, certas identidades, como a identidade do trabalhador, a identidade do negro, a identidade de quem frequenta a Umbanda ou religião tal, a identidade do sujeito que não tem sobrenome, de que a identidade dele carrega um valor, porque nesse contexto. Então, é interessante que justamente seja apontado como um certo identitarismo, justamente algo que a gente está falando que incide. O que a gente está usando para falar de estágio de espelho, né, da identidade, superioridade, inferioridade, como que se apreende essa imagem que vem desse lugar. Então, é muito interessante, né, que a crítica que se constrói falando de um excesso, quase como se vocês estão reclamando é demais, né? Como assim, né? Então, me chama a atenção esse paralelismo, né? Assim como é justamente num lugar, né, que é, onde se detecta esses efeitos, né, sobre as pessoas que chegam numa clínica, né? é, Haja uma recusa, né, sobre, sobre isso, né? Como se não existisse, enfim. E aí eu acho que tem um ponto aí que também me chama a atenção, né? O quanto que isso vai para um lugar também, né, cara? Quando você traz também por um, por um caminho que é interessante, que é se a gente pensar esse da, que pode habitar a supervisão de um psicanalista que tem sobrenome e a supervisão de um psicanalista que não tem sobrenome, né? Pelo que ele passa? Por exemplo, eu lembro de uma pessoa que chegou e eu falei assim: "Vamos fazer agora juntos a soma das suas horas de trabalho." E aí nós somamos mais de 70 e foi um choque, né? Ou seja, eu estou numa condição aqui, né? Ou seja, super oprimida, né? Tendo que trabalhar várias horas, né? E isso, é, enfim, né? Ou seja, às vezes você vai estar lá com a pessoa que está vendo supervisão com você, que, e que de alguma forma está perpassado por uma condição que passa por isso, principalmente se a gente se desgruda da perspectiva, me parece, eh, somente do índice da cor, né? Quando a gente começa também a trabalhar com gênero, classe, raça, né? Quando a gente pode abranger, né, esse leque, né?
Alba? Alba, tá sem som. Seu microfone está no mudo. Isso. Tá, eu fiquei pensando, fazendo um pouco um contraponto, porque se identidade é uma coisa atrelada ao ser, né? Digamos, a gente não parte de cara de que as identidades fazem mal, né, para as pessoas, né? Só que se a gente escutar, né, que ser mulher, ser homem, o ser venezuelano faz mal, porque a pessoa carrega um sofrimento, tá me entendendo? Isso são coisas que a psicanálise, no seu caráter subversivo, vai escutar, né? Vai escutar no sentido de dizer, bom, mas me conta que é isso. Fale sobre isso, né? Ou eu tenho sobrenome. Bom, fale sobre o seu sobrenome. Como é que é isso? Explica um pouco mais. Eu acho que esse é o caráter subversivo da psicanálise. E a particularidade da psicanálise, que é um pouco diferente, na minha perspectiva, de um ativismo, porque o ativismo já parte do pressuposto de que eu aceito de cara, por exemplo, um, o valor negativo, né? E aí que eu acho que é a questão, que eu acho que uma tarefa que a gente precisa se propor, teoricamente. Eu parto, né, num ativismo, por exemplo, de direitos humanos, de que, por exemplo, eu preciso preservar o Estado de Direito e oferecer a todas as pessoas a possibilidade de se defender, né? Isso é um ativismo. Eu não coloco isso em dúvida, né? Como eu não penso particularmente que a estrutura é uma metafísica que existe aí pela vida, para mim a estrutura não existe. A estrutura é um elemento teórico do qual a gente precisa para poder trabalhar em nosso campo, então a gente teoriza em função de que haveria uma estrutura e é ela que vai surgir a partir das falas, e é sobre ela que eu vou fazer uma análise. Aí, é, aí poderíamos pensar que entre aquilo que se chama do ponto de vista sociológico, de elementos identitários, ou um ativismo do ponto de vista político, a gente poderia se diferenciar um pouquinho. Eu não vejo nenhum problema em diferenciar os campos sem fazer disso uma bandeira, né? Tipo, né? A bandeira do território, meu campo, minha bandeira, minha fala, né? Digamos, é só para fazer um pouquinho de contraponto em relação a isso, em função daquilo que seria transformador, porque a psicanálise não é a única que opera transformações. Há outros campos que também operam as transformações, né? A gente também no alecrim dourado, né? Então, mas dentro do campo psicanalítico, o que seria da ordem da transformação, né? Era só isso. Alba, nesse sentido, eu fico aqui pensando, né, assim, de que tem uma diferença entre a psicanálise e o ativismo, né? O ativismo já tem uma valoração pressuposta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja, sei lá, um devaneio a gente pensar uma psicanálise antirracista. E aí tem alguma medida de... porque eu acho que, justamente por ser um campo de transformação, né? Assim, o ponto zero, ponto de partida da psicanálise, e aí, sei lá, é só pegar ali o Lacan e a direção da cura, o princípio do seu poder, né?
É isso aí, assim, o ponto zero é, o campo psicanalítico, ele não é um campo de exercício de poder. Então, muitas vezes, a neutralidade, não vou dizer nada, não dizer nada ou pretender ser supostamente neutro, já é um exercício de poder, né? Eu concordo com você. Vamos pensar em que um dia, chegará um dia que não haverá racismo, né? Que o racismo não vai existir mais. É nisso que eu falo do caráter subversivo. Na medida que eu identifico, e por isso que seria interessante esses diagnósticos que surgem daquele grupo, desse grupo, dos grupos, porque a gente não trabalha sozinho, né? Então aí a gente diz, caramba, aqui temos uma questão, vamos nos debruçar sobre isso. Mas vamos supor, né, que um dia não haja racismo. Então a psicanálise não tem nada a ver com nada disso. O que acontece é que essa psicanálise antirracista, né, é uma psicanálise que ela, digamos, ela aceita, né? Diz assim, olha, aqui temos um problema. Então, a partir disso, aí a gente trabalha em função dessa transformação. Era isso que eu falava de caráter subversivo. Caráter subversivo é em função de alguma questão que vai ser diagnosticada. Há um diagnóstico. Pronto. Alba, eu concordo muito com isso que você trouxe, né, de pensar essa diferença, porque é curioso que pensar os temas do racismo nos permite escutar a diferença, uma diferença importante que pode passar batido, que é aquele exemplo da mulher que fala que é perseguida no mercado toda vez, e daí o psicanalista diz que ela está com mania persecutória, né? E talvez para um leitor atento ou uma leitora atenta a isso que é a emissão de autoridade e a região que ela está, ela pode escutar nesse elemento algo que não pode ser diagnosticado dessa forma, né? E, e isso muda a direção do tratamento sem que a posição psicanalista ocupe uma posição do dever ser. Por quê? Acho que as lutas, elas ocupam essa posição. Essa desigualdade deve ser diferente. Essa é a posição social para você conseguir, por exemplo, mudanças importantes, onde mulher pode votar, pode... Coisas acontecem a partir dessas disputas de, no limite, pensar assim, o que está sustentando essa privação, essa diferenciação, e, e trazer uma outra possibilidade nesse lugar do dever ser, né? A sociedade deve agir diferente com relação a esse elemento. Não, e isso produz uma outra coisa, né? E aí eu acho que entra um pouco naquilo que já vi você bater na tecla em outros momentos, que o trabalho da psicanálise ele é restrito, ele não serve para tudo, né? E parte do que se produz em relação à escuta analítica, né? Pensar que no esquema Z, ali, o eixo, A e a linha, onde está localizado o estádio do espelho, Lacan também chama aquilo de resistência, né? E o que nos permite o retorno da mensagem invertida é o quê? O mal entendido fundamental. Agora veja, o mal entendido fundamental, né, que vai permitir que a escuta deslize na própria cadeia, né, não é interrompida quando o psicanalista está advertido de que num lugar com uma história atravessada pelo racismo, não é só a negritude que está marcada, a branquitude também, né?
Então, eu acho essa diferenciação muito importante, porque é como se o antirracismo, como o Bruno pontuou, ele é para tudo. Ele é para pensar o trabalho, é para pensar, na verdade, qualquer colocação ali no mundo que está atravessada por uma herança simbólica, né? Essa herança, ela não é qualquer coisa. Ela não pode ser qualquer coisa. E a leitura que a gente faz disso nos permite pensar o que fica e o que tem que sair. Fazer essa escolha, né? Dividir a função do analista de um ativismo, eu acho muito, muito importante e necessário. Não como se o analista ficasse com algo a menos, mas é nesse lugar de pensar assim, olha, é um trabalho restrito, cuja prática Exatamente. ela não é ampla, ela não é para resolver tudo. Ela resolve uma repetição ali dentro de uma leitura do que é sintoma, né? Perder de vista, acho que essa preciosidade que Lacan coloca ali, que no estágio do espelho, que é onde, né, as identificações ocorrem. É ali que está a resistência, é ali que o mal-entendido pode provocar o deslizamento, né? Nos coloca nessa delicadeza de fazer isso acontecer sem que a gente invisibilize uma questão que ela é estrutural, né? Chamar de persecutória ou dizer que o racismo não existe, isso não é um dispositivo de análise, né? Isso é violento. Você está, de alguma maneira, é, impedindo, né, que com uma palavra você deslize aquilo na direção de um tratamento, né? Sobre esse ponto, né, da, da identidade, né, é, e essas questões, né, fiquei pensando na questão do racismo, se quando a gente está falando sobre ser, ser mulher, ser homem, ser médico, tudo o que pode acompanhar o ser. Me parece que a questão é que aquele que de alguma forma é vitimizado pelo racismo, ele não pode nem enunciar o verbo ser, porque trata-se, de certa forma, de não ser gente. Então, se eu não sou gente, como é que eu posso vir a ser alguma coisa, né? Então, me Bruno, parece. mas esse que é o ponto delicado, agora pode. A gente Hum, precisa pensar algumas coisas. Eu acho que essa é a maior delicadeza. Quando esse dia nos traz essa vinheta de que a pessoa diz, não, isso é paranoia tua, né? uhum, E a gente olha hoje, por isso que eu falava da questão das cotas. Digamos, há uma quantidade grande de coisas acontecendo, né? Nós estamos chegando atrasados, tá, Bruno? uhum, Essa que é a questão, a gente precisa ver. Eu cheguei tarde, tá? uhum, Então agora eu preciso ver até onde que eu estou pensando por causa do meu atraso. Então, há sim algumas coisas, ou talvez, né, o social fez uma intervenção psicanalítica em nós, nos dividiu, Eita, o que está acontecendo aqui? Eu acho que isso que é interessante, porque nós pegamos essa, essa, isso foi colocado e nós aceitamos trabalhar sobre isso. Digamos, esse é o compromisso ético que nós assumimos. Bom, uhum. então tá, beleza. Você me pegou, então agora vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer com isso, né? Até quando você falou assim, né, de que a psicanálise não é a única que opera a transformação, na hora que você falou isso, o que eu fiquei pensando assim, não, é justamente isso, né? Ou seja, não é nem que a gente está transformando alguma coisa, a gente está sendo transformado.
Nós estamos sendo efeito de uma transformação que, Sim, que diz de uma que, pela história que a gente foi pegando, né, diz de um, inclusive de um passado da psicanálise feita no Brasil que nós não reconhecíamos, né? Então, uhum, de repente, né, lendo muito Freud, muito Lacan e não sei o quê, e tem esse pessoal aqui que a gente não leu e que tá escrevendo desde a década de 80, né? E aí, de repente, é, é isso esse mesmo. choque, né? É isso que você trouxe, né, Karine? E eu acho que Lacan bate muito nessa tecla. O analista não está fora desse fenômeno. Ele não está olhando de um ponto privilegiado. E talvez essa seja a maior transgressão com a posição freudiana, né? Thaisa, olha, e eu vou lhe dizer assim, que como essa noção, ela, para mim, assim, ela faz toda a diferença. Para pensar a psicanálise, a clínica, a transferência, manejo, né? E isso é bem de Lacan, né? Acho que é bem marcado na teorização dele, assim, que o analista ele faz parte, ele está ali, né? Ele sofre os efeitos, faz parte do fenômeno, né? Ele sofre os efeitos. Nós estamos causados, né? Nós estamos sofrendo os efeitos disso que a gente começa a estudar com certo atraso mesmo, a escutar, enfim, trazer para a clínica, para as nossas vidas, mas é isso. Por isso que essa questão da neutralidade, ela me faz pensar tanto, porque é por aí, né? É abandonar a noção de neutralidade nesse sentido, né? De nos tomarmos como fazendo parte daquilo que a gente escuta, do mundo em que estamos, né? Do que podemos escutar a partir da fala de alguém, né? Nós não somos neutros, é isso que eu né, falei há pouco, há coisas no consultório que eu penso, meu Deus, eu não escutava isso, não estava ouvindo. Não somos neutros, mas há resistência. Eu acho Sim. que Sim, essa é uma chave. essa é uma chave, sim. Uhum. Mais para umas coisas do que para outras, né? Assim, né? Não é indistinta, não é uma resistência indistinta. E é curioso porque a resistência, se a gente for pensar no esquema Z, é quando a mensagem é entendida, né? Por completo. Então ela fecha. Aí eu E, vou pegar o Bruno, porque o Bruno falou uma coisa muito linda, que ele disse, eu não sei o que que aconteceu. E aí, na hora que ele falou isso, era como o fenômeno da angústia. Quando falta, aí vem a angústia aí, né? Aí acontecem coisas. Eu acho que isso que você disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi isso, um efeito de angústia. A gente pode pensar analiticamente que isso pode ser um efeito dessa angústia. Faltou a falta. e porque, de alguma maneira, quando a escuta se fecha, né, na resistência, a mensagem fala e é entendida, se deixa de fora esse lugar que a gente chama de produção, que é o texto que a gente precisa ler, ele também precisa ser produzido. Ele não está dado, né? E aí eu acho que tem uma diferença importante, que se a posição de analista é essa que está fora, né? Que é capaz de dizer o que é e o que não é, paranoia, a priori, né? Que função maluca é essa? O que se impede é uma produção. Não é à toa que a Isildinha, quando chegava para fazer uma análise, perguntava, e aí, você acha que racismo existe ou não? Né? E é curioso, porque a depender da resposta do analista, ela ficava ou não. E eu acho que essa sacada dela é muito importante, né? Porque tinha algo sobre essa produção que era completamente atravessado por algo que o diagnóstico não fechava, que era uma outra coisa, e que se não fosse nomeado, não podia ser também deslocado, né? Então é interessante pensar que talvez existe um medo
na psicanálise, assim, que não é tão justo se a gente for para um rigor teórico, que é esse de, como a gente está dizendo, o racismo existe, e a gente não faz isso nem com o corpo, a gente não faz essa afirmação porque corpo não é uma coisa fora da história, fora dos textos, fora de tudo. É como se a gente estivesse fechando. Mas, na verdade, o que a gente está reconhecendo é que condição para abrir esse texto, para que ele possa ser produzido, é primeiro reconhecer. Tanto é que a gente não cura a neurose a ponto de fazer ela sumir. Ela estrutura de alguma maneira. Então você escuta para daí ela poder se apresentar nesses deslocamentos, que pode produzir uma repetição insuportável. E a pessoa faz análise, inclusive, para lidar com, para tratar isso, para pensar uma produção que talvez inclua algum elemento que permita um deslocamento, justamente porque se ofereceu uma escuta disso que a gente chama de repetição, disso que se repete. Isso vira tema. A Isildinha, num dos estudos de caso, é interessantíssimo, porque ela vai falar de uma mulher que é casada, acho que com um francês. E ela tá ali em meio a várias coisas, e ela vai conhecer essa família. Tem uma questão racial da família dizer assim, você tem certeza que vai casar com ela? Né? Uma mulher negra, isso. E ela começa a não incluir esse elemento, né? Como um elemento que não era sobre ela. Esse é o ponto. E ela começa a emagrecer. Ela vai emagrecendo, 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 e ela, mas eu não quero emagrecer, eu não sei por que eu tô. E a Isildia faz uma intervenção, né, nesse lugar onde ela tenta sumir. E ela tenta sumir na medida em que ela também não conta desse conflito que atravessa, né? E que não é o que ela precisava fazer para ser aceita nessa família, né? Ela sequer aparecia. E é no momento em que Isildia faz uma intervenção, onde ela traz esse tema à tona, aí ela cessa esse emagrecimento sem razão, né, repetitivo, que fazia enigma, né? Por que isso está acontecendo? A ponto dela já estava perdendo o vestido de noiva, né, que ela estava para casar. Então é interessante e a Isildinha é alguém que bate muito nessa tecla da diferenciação entre e ela fala que ela é muito criticada por isso, né? O ativismo e as questões raciais para pensar a posição de analista. A diferença entre escutar e o imperativo do que é necessário para lidar com as fragmentações sociais que produzem um efeito e a gente tem, no máximo, aí uma forma de estancar, né? Quando a gente pensa... nem quando se propõe as questões da cota, isso é colocado como... isso é apresentado como solução de nada. Isso é assim, é um efeito de estancar para que com o tempo você consiga produzir um outro efeito. Também não está sob o domínio de alguém. Vamos fazer A para produzir B. Né? Eu acho que é isso, né, gente? Poxa, rendeu a discussão, coisa boa. Sim, bom demais. Muito boa. A trajetória da apresentação foi ótima. Por isso que rendeu tanto. Obrigada, gente. Obrigada, Karime. Um beijo. Beijo Nada. grande, querido. Boa Até noite, a gente se segunda vê que Tchau, semana que gente. vem, vem. hein? Até, tchau, Ah, e tchau. já tem na próxima segunda, né? Que a gente Isso. E é o alterou a último data encontro? dessa, aí colou. Aí já é na próxima segunda. E aí é o Beleza. último. Tá. Até lá, Tá bom. então. Beijo, boa Beleza. noite, gente. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.